acho importante, Roseli, eu tentar passar para você as perguntas que eu acho que os pais se fazem, né? E acho que muitos deles devem estar se perguntando assim, principalmente os que tiveram o diagnóstico recentemente, né? Eles devem se perguntar se o autismo é uma doença e, mais do que isso, se o autismo tem cura. O que você pode me dizer? Eu falaria para Patrícia que o autismo ele não é uma coisa, não é uma doença primeiramente, então não é algo que se você falar assim sobre cura. Isso é uma confusão que a gente faz muito, pais, né, achando que isso é uma doença, e não é. O autismo ele é um transtorno, né? O transtorno, a gente pode fazer uma analogia com a ansiedade. O Dr. Rodrigo Siqueira, ele explicou um pouquinho, dando um exemplo, para a gente ter claro isso sobre o autismo, né? Sobre o que é o transtorno de ansiedade. As pessoas têm transtorno de pânico, por exemplo, de fobia, de várias formas, né? Então vamos falar sobre esse exemplo que é simples, que todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Mais da metade da população tem ansiedade. Então se você pega esse exemplo, quando não há prejuízos na vida da pessoa, né? Por exemplo, ela consegue fazer as coisas normalmente, ela é curiosa, ok. Agora, a partir do momento que a ansiedade começa a atrapalhar a vida dela profissional, a vida dela família, né? Ela não consegue mais fazer as coisas, então isso já começou a se agravar e vira um transtorno. Uhum. E aí, dessa maneira, no caso, você vai precisar tratar a ansiedade. O que você vai fazer? Você vai fazer terapia, por exemplo, você vai ter que mudar a sua rotina, um pouco de vida, fazendo exercícios, cuidando da alimentação. Então tem um tratamento. Não é uma doença, é um transtorno. Acho que dessa forma fica claro aí para os pais que era uma doença. Com certeza. Agora, outra dúvida que eu acho que a gente ouve muito falar, né? Tem muitos pais, tem ainda uma linha de pais que não vacinam seus filhos porque acreditam que as vacinas causam o autismo, né? Tem outra, assim, a gente lê estudos de que o autismo é genético, enfim. O que é que você me diz? Você que é uma profunda conhecedora, porque tem um filho com esse diagnóstico, né? O que você me diz sobre essas situações que eu estou te colocando? Então, a vacina provoca o autismo ou o autismo é genético? Entendi. Uma boa pergunta, Patrícia. Nossa, essa é uma pergunta bem polêmica, inclusive, né? Falar sobre isso. Olha, eu te confesso que até uns 2 anos e meio de idade, quando eu escrevi o diagnóstico, eu achava que era vacina. Porque, de fato, quando você começa a avaliar mudanças que são bruscas no comportamento da criança, se dá normalmente com 2 anos. E aí você correlaciona com a vacina, fala, pera lá, o que eu fiz? Claro. Vacina não causa autismo de forma alguma, isso tem estudos científicos comprovando claramente, tá? Inclusive eu tenho um bebezinho de 2 meses, né, que eu acabei de dar vacina nele. Era a minha próxima pergunta, eu ia te dizer, como é que você lida com isso tendo, então, o 3º filho, né? Como é que você faz? Exatamente, eu fiquei com essa preocupação também, não dou, mas apliquei a vacina, pelo contrário, ela é super, super importante, tá? Essa questão que você colocou, se é genético ou não, isso é muito importante da gente entender. Existem vários estudos, se os pais consultarem, por exemplo, a TIP, que é um site bem bacana, tem o Dr. Alisson Muotri, ele explica um pouco sobre essa genética. Então, ou seja, o autismo, ele tem toda uma predisposição genética mesmo. Por exemplo, estudos na Suíça, em gêmeos, né? Foram acho que mais de 3 mil gêmeos para poder fazer essa avaliação. Nasceram os 2 autistas ou não, né? E aí foi bacana de ver que realmente, quando era univeterinos, nasciam os 2 autistas. Era muito difícil não nascer os 2, né? E assim, uma outra explicação que ele dá também, que eu acho bacana de compartilhar com os pais, é a questão de você analisar o cérebro da criança. Se você fizer um comparativo de uma criança que não tem autismo, da criança que tem, olhando o cérebro delas, você não vê diferença. Só que, se você fizer um estudo mais profundo, que é na parte neuronal dessa criança, você vai ver que no cérebro do autista, as conexões neuronais, elas são bem menos arborizadas. Então, aí sim, ficou comprovado que existe alguma anomalia que precisa ser tratada. Então, é genético, há uma predisposição enorme, seja hereditária. Eu não tenho na família ninguém com autismo, eu também não tinha. Então, você também, na sua genética, na parte na mutação dos genes, né, é uma parte mais técnica, sim, mostra que é possível a criança ficar com autismo. Então, não é da vacina.
Então vacinem seus filhos, que é muito importante, né? Acho que é o recado que fica depois dessa resposta. Roseli, agora você falou que, como não é uma doença, a gente não pode pensar em cura, mas a gente pode pensar em tratamentos, então eu imagino que a gente pode pensar numa recuperação, né? E aí eu já vou emendar. Qual é a sua visão de recuperação completa, né? Como é que a gente pode pensar nisso? Legal. Sem dúvida, é possível recuperar. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, nós temos casos de sucesso, né? Então, é importante a gente olhar para esses casos e não, né? Eu costumo brincar assim, vamos olhar para o copo metade cheio. Óbvio, claro! Então, pais, mães, se inspirem nos casos de sucesso. É possível, sim, você tratar o seu filho e ter progresso. Ah, Roseli, mas recuperação total, como assim? Ele vai deixar de ser autista? Não necessariamente, não é isso que eu estou dizendo. Tá. A recuperação completa, Patrícia, que você está perguntando, assim, do meu ponto de vista, a recuperação é quando essa criança, ela cresce e ela consegue ser independente na sociedade, ok? Então, olha, eu conheço até uma criança, tá, de 10 anos que tinha autismo moderado e os traços são tão leves que é praticamente imperceptível. E essa criança se comunica muito bem, interage normalmente, então, assim, ela não tem quase sinal nenhum. E tem muitos casos por aí. Então, quando eu falo de recuperação, é nesse sentido. Tá? A pessoa, da mãe poder ter o prazer de ver seu filho crescer, ter independência, construir uma família, conseguir viver em sociedade. Pode interagir, né? Lógico, viver na sociedade, né? Exatamente. A criança pode ter ainda algum traço, por exemplo, de estereotipia? Sim, só que o tratamento vai fazer com que ele aprenda a se comportar, ele saiba a hora que ele pode fazer, a hora que ele não pode, que isso que é o mais importante. A criança ser funcional, né? Ela crescer como um jovem, uma pessoa funcional que consegue estar na sociedade trabalhando, sendo independente, autônoma, né? Uma outra coisa também que eu queria comentar, que é importantíssimo, para os médicos, os profissionais também de saúde. Não, quando eu falo os profissionais de saúde, porque muitas das vezes a mãe vai procurar uma fono, né? Se a criança tem uma casa na sala, por exemplo, procura a fono. Ou procura uma psicóloga, uma psicopedagoga. Então, esse recado é importante a gente dar para os médicos e para os profissionais da saúde, de que não deixe esse pai sair do seu consultório sem uma cartilha muito clara do que ele tem que fazer